Tornando a sessão, a presidência proclama o resultado dos projetos. Projeto de lei 4449 de 2018, votando 60 deputados, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 826-A de 2015, 60 deputados, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 4151, 58 sim e 2 não. Projeto de lei complementar 58/2018, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 3184, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 2943, 59 sim e 1 não. Projeto de lei 2951, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 3048, 56 sim e 4 não. Projeto de lei 795-A de 2015, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 3205, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 3101-A, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 3101-A, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 2210, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 2267, 59 sim e 1 não. Projeto de lei 3773, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 1282, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 1179, 59 sim e 1 não. Projeto de lei 3235, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 2837, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 2616, 58 sim e 2 não. Projeto 4148, 59 sim e 1 não. Projeto 4327, retirado de pauta. Projeto de lei 4378, 56 sim e 4 não. Projeto de lei 4513, 59 sim e 1 não. Projeto de lei 1499, 59 sim e 1 não. Projeto de lei 568-A, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 1051, 58 sim e 2 não. Projeto de lei 1595, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 2625, 57 sim e 3 não. Projeto de lei 854, 57, 54 sim e 6 não. Projeto de lei 3313, esse aqui, 57 sim e 3 não. Agora a votação, anunciando a votação pela manutenção dos vetos. Todos foram acordados, foram derrubados com ampla margem, que retornam ao governador. Projeto de lei, projeto de lei 3988, 3 sims e 50
57 não. Projeto de lei 2479, 5 sim e 55 não. Projeto de lei 865A, 3 sim e 57 não. Projeto de lei 2593, 7 sim e 53 não. Projeto de lei 2960, 3 sim e 57 não. Projeto de lei 268, 4 sim e 56 não. Projeto de lei 1123, 3 sim e 57 não. Projeto de lei 2350, 3 sim, 57 não. Projeto de lei 3098, 3 sim, 57 não. Projeto de lei 93A, 3 sim e 57 não. Projeto de lei 4177, 27 sim e 32 não. Projeto de lei 2158A. Projeto de lei 2558. 2 sim e 58 não. Projeto de lei 2016. 54 sim e 56 não. Projeto de lei 3157. 4 sim e 56 não. Projeto de lei 3644, 4 sim e 56 não. Projeto de lei 2456, 4 sim e 56 não. Projeto de lei 2016, 4 sim e 56 não. Projeto de lei 49, 4 sim e 56 não. Projeto de lei 1948, 4 sim, 56 não. Projeto de lei 4096, 4 sim, 52 não e abstenção. 4 abstenções. Projeto de lei 4174, 4 sim, 52 não e 4 abstenções. Projeto de lei 2381, 5 sim, 52 não e 3 abstenções. Projeto de lei 1114, 4 sim, 52 não e 4 de abstenções. Tá bom? Projeto de lei 2381. Faltam quantos? Questão de ordem, senhor presidente. É possível, Vossa Excelência, verificar se não houve alguma troca de anúncio de votação no 4177? Peraí. Porque o senhor anunciou 27 sim e 32 não. A expectativa era que fosse exatamente o inverso disso. Queria que Vossa Excelência verificasse um mapa de apuração. Qual o número do projeto, deputado? 4177. Só um minutinho. Um minuto, por favor. O deputado Luiz Paulo. Peraí, Marquinhos. Deputado Luiz Paulo, a solicitação de Vossa Excelência está acatada. A mesa a escrutinadora vai apurar. Pedir ao secretário da mesa que refaça a apuração do projeto de lei 4177. 4177. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Lucinha, pode falar do microfone. Não, Jair, é bem simples, Jair. Enquanto estava fazendo o levantamento ali dos votos, Vossa Excelência se lembra, eu perguntei ao ex-deputado Pudim, já conseguiu o quórum para derrubar o veto? Ele falou que sim.
agora vai dizer que não lembra? Deputada, Aí eu tenho todo o direito, porque eu convenci vários deputados aqui de mudarem o voto devido à importância do projeto. Deputada Lucinha, com todo respeito a Vossa Excelência, é um direito de Vossa Excelência, a liderança, deputado Luiz Paulo, já fez a solicitação, está acatada, o voto do projeto da senhora vai ser reapurado e divulgado o resultado apurado. Vossa Excelência pode ficar tranquilo. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa o expediente final. Deputado Luiz Paulo. Quero convidar o deputado Valdeci da Saúde para assumir momentaneamente a presidência do expediente final, contando com a compreensão de Vossa Excelência. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhoras e senhores deputados, queria abrir o expediente de hoje, porque quando eu era jovem, estudante universitário da Escola de Engenharia, me somei a tantos e tantos outros jovens que lutaram pelo fim da ditadura, do regime de exceção. E foi uma luta muito dura, que custou a muitos cadeia, mortes, desaparecimentos. Uma ditadura que se abateu não só no Brasil, como na América Latina, e que deixou vítimas incontáveis. Um triste episódio da nossa história. Triste episódio da nossa história. Lembro-me até que alguns bispos da Igreja Católica, me lembro os nomes até hoje, o bispo de Crateús, o bispo de Volta Redonda, Valdir Calheiros, estavam entre aqueles que procuravam dar abrigo àqueles que fugiam da dura repressão. E muitos até não se lembram mais que o próprio bispo conservador, D. Eugênio Salles, também assim procedeu. A igreja foi sensível, em parte dela, a verificar que nós vivíamos um período de uma ditadura muito cruel. Não era toda a igreja, porque tinha aqui no Rio de Janeiro, lá nos inícios da ditadura, D. Jaime de Barros Câmara, que era absolutamente flácido em relação a essa questão. Estou só mexendo aqui na minha memória, mas vi muitos estudantes desaparecerem. Vi o Congresso de Biúna ser extirpado com todo mundo preso. Vi de tudo nesse país. E, finalmente, veio a anistia. E, como se dizia à época, ampla, geral e restrita. Me associei aqui com o deputado Gilberto Palmares, deputado Paulo Ramos, e minha memória me foge, para que também tivéssemos no Rio de Janeiro, com o apoio integral da OAB, né, para desvendar a prática de tortura também no estado do Rio de Janeiro. E até mesmo tantas e tantas famílias que até hoje reclamam os restos mortais daqueles que foram assassinados.
E o que eu estou dizendo é o que eu vivi. E claro que os anais estão cheios de exemplos. Então não é humano, não é compreensível, não é plausível, não é aceitável que um presidente da República, eleito pelo voto popular, determine que se comemore um aniversário da ditadura. Isso é um desrespeito às instituições democráticas e um desrespeito à nossa história. Isso é também avocar que os direitos humanos sejam vilipendiados. É algo que nós consideramos absolutamente inaceitável. E eu não poderia deixar passar esta semana sem fazer esse registro, porque quando der 31 de março, nós não teremos os plenários aqui para nos posicionarmos. Concedo a parte à deputada Renata. Muito obrigada, excelentíssimo senhor deputado Luiz Paulo. Muito importante o senhor trazer a essa casa esse debate. Uma casa de leis que precisa corroborar com o que está na nossa Constituição. Essa Constituição que o senhor evoca e traz também a lembrança dos anos de chumbo. É muito importante a gente olhar para as casas legislativas e que essas casas se posicionem. Deixar o presidente dizer para as instituições militares comemorar o momento de maior arbitrariedade, de violações concretas aos direitos humanos, é um absurdo. É um absurdo que um presidente evoque também a luta daqueles que, na verdade, serviram como algozes. Algozes que torturaram, mataram e colocaram muitos desses corpos desaparecidos. Ainda hoje, essas famílias que compõem, inclusive, a Comissão da Verdade, Justiça e Memória, reivindicando aí que os documentos da ditadura militar sangrenta e assassina sejam colocados aí para que todos possam olhar e ver e conhecer e brigar ainda hoje por justiça. Então, eu acho muito importante essa sua colocação e venho aqui me solidarizar com todos aqueles que passaram por esse momento de completa desgaste da nossa democracia. Na verdade, a nossa democracia foi suspensa. Eu sei que na nossa sociedade tem muitas pessoas que ainda evocam ter a nossa democracia suspensa, mas acho que estamos nessa casa aqui com certeza para fazer um trabalho para garantir a democracia. E não é só criminoso que um presidente se apresente dessa forma, mas também criminoso com a memória dessas pessoas que foram aí dizimadas durante a ditadura militar. Muito obrigada. Deputada Renata, eu concordo plenamente. E além do mais, senhor presidente, os jovens militares que servem hoje na Marinha, na Aeronáutica e no Exército, não viveram esses tempos. Esta decisão do presidente vai levá-los a uma posição de constrangimento, porque nem os generais, talvez, comandantes das regiões, e nem tampouco os coronéis que comandam os batalhões, tenham vivido a fase mais triste do período ditatorial. E ficarão constrangidos de fazer uma movimentação de comemoração. Comemorar o quê? Comemorar sofrimento, morte, infelicidade. A gente comemora vitórias e não derrota. E a ditadura foi uma derrota
para o nosso país. Foi uma derrota para a população brasileira. Além do mais, essas comemorações envolvem dinheiro público gasto indevidamente. E isso, na nossa legislação, é improbidade administrativa. Improbidade administrativa, que estarão sujeitos aqueles que fizerem comemorações com dinheiro público, sujeitos à denúncia a ser feita ao Judiciário pelo Ministério Público Federal, que também, como os parlamentos, é guardião da Constituição. Nós somos guardiães da Constituição. O Ministério Público é fiscal da lei. E a lei maior desse país é a Carta Magna de 88. Então, queria deixar aqui de forma clara a nossa posição de repúdio a essa decisão do presidente, que parece querer desviar a discussão de um governo que até hoje não saiu do palanque, de um governo que até hoje está no zap na internet, de um governo que até hoje não cuida do interesse mais necessário da população brasileira. E aí vai se focar numa questão tão dura para os brasileiros, que vão carregar ao longo dos anos essa chaga na sua história de ter vivido um período tão longo dessa dura ditadura. Muito obrigado, senhor. Oi, convido o próximo orador inscrito para que possa fazer uso da tribuna, o deputado Flávio Serafim. Não estando presente, convido a próxima oradora, a deputada Dani Monteiro. Deputada terá 10 minutos do uso do tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Amanhã, como disse aqui o deputado Luiz Paulo, é um dia muito importante. Amanhã é o 28 de março, o dia que se comemora a luta dos estudantes, mas que também lembra a memória de Edson Luiz. Edson Luiz foi um estudante de 16 anos, morto no período da ditadura, uma das diversas vítimas do que foram os 21 anos de chumbo do nosso país. Em momentos como esse, é muito triste que a gente tenha um presidente que não só governa pelo Twitter, acha que o Brasil pode ser administrado por uma rede social, como convoca toda a população a comemorar o golpe como um processo revolucionário. E muito pelo contrário, o golpe fez diversas vítimas, ainda uma lacuna na história do nosso país. Edson Luiz é apenas uma das diversas vítimas e uma das que ainda teve o corpo encontrado. Porque um dos principais horrores da ditadura é que até os dias de hoje tem diversas famílias que foram desmembradas nesse processo e sequer tiveram o direito de enterrar os seus familiares, os seus parentes próximos. Edson Luiz, um jovem de 16 anos, ele foi morto num restaurante escolar, onde tinham 300 jovens junto com ele, e no dia 28 de março ele foi baleado. Tentaram levar o corpo do Edson Luiz embora, mas os estudantes que ali estavam resistiram e levaram o corpo do Edson Luiz até a frente do Palácio Tiradentes aqui, a Assembleia Legislativa do Rio. E esses estudantes ali reivindicaram que fosse feita a autópsia do jovem que foi executado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ainda assim, essa memória ela é sistematicamente violada, mesmo nesse período. Ao contar 7 dias de sua morte e fazer a missa de 7 dias ali na Igreja da Candelária, todos os parentes, amigos e estudantes que se revoltaram com a morte de um jovem de 16 anos foram recebidos pela Polícia Militar à bala.
Então esse é o tipo de horror que a gente lembra para nunca mais acontecer. Todo ano é comemorado a descomemoração do golpe no 1º de abril, exatamente porque foram anos muito duros, anos de chumbo. E aí, para os anos de chumbo, a gente precisa lembrar quem foi de aço, quem foi os lutadores desse país. Pessoas como Edson Luiz é fundamental, não só para uma sociedade mais democrática, lembrar a memória de Edson Luiz, mas também para a luta do sistema educacional. Não há uma sociedade que se pretenda mais justa, que não invista na educação, que não invista no futuro dos seus. Aquela data do 28 de março de 68 foi marcada com muito protesto, não só aqui no Rio, mas no Brasil inteiro. Diversos jovens, diversos trabalhadores saíram às ruas, entoando os cantos como "Bala mata a fome". Parece uma pergunta feita em 68, mas ela é muito atual. Aos dias de hoje, aos dias que temos 20 mil jovens sem vagas em escolas, num estado que nos últimos anos fechou 300 escolas, e a solução do governo é dar voucher de educação, é colocar esses estudantes em salas particulares, a pergunta ainda segue atual. Bala mata fome? Mata a fome, coloca esses 20 mil jovens em sala de aula, porque há uma preocupação com a insegurança, com o aumento da violência no nosso país, mas o aumento da violência é o aumento da desigualdade social, é o aumento da falta de perspectiva de vida para a juventude, porque afinal a gente olha para um estado onde o jovem, quando ele se forma com 18 anos, quando ele se forma, é fim da linha, acabou, não tem o que fazer, não tem emprego para a juventude, não tem geração de renda, não tem profissionalização. O jovem com 18 anos, quando ele se forma no ensino médio, não há o que fazer da vida. E ainda assim, quando a gente olha os índices de violência, a solução dos políticos do poder público é: reduz a maioridade penal, compra mais aparato militar, faz mais concurso para policiais militares, policiais civis. E por que não mais concurso para professores? Por que não chamar os professores que ainda estão em espera do concurso? Então, hoje, olhar 20 mil jovens sem vaga é se perguntar: que solução que a gente pode dar enquanto poder público? A solução é muito clara, tem escola, tem 300 escolas que foram fechadas no Rio de Janeiro. Falarei aqui para vocês 10 escolas que tem apenas ensino noturno, porque esses 20 mil alunos não podem ser alocados no Colégio Estadual Adalgisa Monteiro, Adalai Sterveson, Afonso Pena, Agostinho Neto, Colégio Estadual Agripino Grieco, Colégio Estadual Aldebará, Alberto Rangel, Almirante Frontin, Almirante Tamandaré e Amapá. Das 300 escolas, eu listei apenas 10, que atualmente seguem abertas, mas funcionando apenas no turno da noite. Então, se tem 20 mil alunos sem sala, sem vaga na escola, no sistema de educação, por que não reabrir essas escolas? Por que não dar perspectiva para a nossa juventude? Então, aqueles jovens que marcharam em 68, ainda são os mesmos jovens de hoje, que amanhã, dia 28, lotarão as ruas na luta pelo passe livre, na luta por uma educação pública de qualidade, porque esses são os jovens que não aceitam como resposta do poder público as suas demandas à bala. São os jovens que reivindicam uma nova cultura política com a nossa participação nesse espaço. É fundamental ocuparmos não só o espaço do plenário, mas da participação política, é do grêmio das escolas, é do entorno da comunidade escolar, que surgem as demandas e surge de fato a verdadeira democracia. Então aqueles jovens brandaram que bala mata, que os velhos no poder são os jovens no caixão, que mataram um estudante, e se fosse o seu filho, porque parece que é sempre o filho do outro, mas pode sim ser o nosso filho. Afinal, não, é muito atual, foi Edson Luiz em 68, mas hoje é Marcos Vinícius, de 14 anos, um jovem que foi morto com o uniforme da escola. Marcos Vinícius foi morto com o símbolo do município, do Estado brasileiro. Ele foi considerado suspeito porque saiu de casa para ir para a escola
encontrou a escola fechada, pois estava tendo operação policial, o que não é uma exceção no nosso estado. Afinal, se a gente pega os 200 dias letivos do ano passado, apenas 20 dias dos 200 dias não teve nenhuma escola da rede que não foi fechada por operação policial. Ou seja, 180 dias tiveram escolas no nosso estado que amanheceram fechadas em decorrência de operações policiais. Então, um jovem como Marcos Vinícius, que saiu de casa para ir à escola, encontrou a escola fechada, ao tentar retornar para casa, foi alvejado pelo caveirão. E a pergunta de Marcos Vinícius para sua mãe, que ainda o encontrou com vida, foi: mãe, eles não viram que eu estava de uniforme de escola? Eles não viram que eu sou estudante? Ou seja, não é um horror que ficou no passado, é necessário a gente relembrar, porque isso acontece nos dias de hoje e segue acontecendo. Marcos Vinícius também não é uma exceção dos nossos tempos. Há também o jovem Cauê, de 12 anos, veja bem, 12 anos, alvejado também em operações policiais, 2 tiros. Ele foi colocado dentro de uma viatura. Quando ele saiu da viatura, tinha 4 tiros, 4 perfurações. Aonde foram esses tiros? De que forma? Então, esses são os jovens que seguem sendo violados por um poder público que acha que bala garante cidadania, que bala garante democracia. Democracia para quem? A arma de fogo tem uma única funcionalidade: matar. A arma de fogo serve apenas para matar. Ela não serve para segurança, porque a partir do momento que eu tenho uma arma e se você tem uma arma, isso não é segurança. Isso causa mais insegurança. Quanto mais aparato de segurança no nosso estado, e o Rio de Janeiro é referência em aparatos de segurança pública, nada disso nos fez sentir mais seguro nos últimos anos. Foram diversos projetos na segurança pública, polícias presentes, UPP, caveirão, helicóptero blindado, 762, fuzis, diversos equipamentos que não trouxeram nenhuma segurança para a vida dos brasileiros, porque muito pelo contrário, o que está sendo protegido não é a vida dessas pessoas, mas o patrimônio. Sim, senhor presidente. Tempo? Não acendeu aqui não. Estou contando. Então, é necessário que no dia de amanhã a gente retome a ideia de que precisamos sim lembrar dia a dia, ano após ano, o que foram os anos mais duros do nosso país, o quanto custou a nós conseguir construir a democracia que temos hoje. E por isso é fundamental defendê-la de todas as formas. Defender porque até aqui, para que tenhamos a democracia que temos hoje, ela não foi de graça. Conseguir eleger parlamentares, conseguir aqui debater opiniões, isso não veio de graça. Foi muito sangue, suor e luta de diversos brasileiros que pagaram pela vida só por ter ideias, só por querer apresentá-las, só por achar que essas ideias deveriam ser respeitadas. Então amanhã é o dia de lembrar de Edson Luiz, mas é também o dia de lembrar de todos os jovens como Marcos Vinícius, como Cauê, e dos 60 mil jovens que o Estado brasileiro mata ano após ano em decorrência de violações e da retirada de direitos. É necessário que no dia de amanhã a gente reafirme a defesa de uma educação pública de qualidade. É necessário que a gente reafirme que não aceitaremos vítimas de violência estatal, não aceitaremos Marcos Vinícius, não aceitaremos Cauês executados. É necessário que a gente reafirme o nosso compromisso com a democracia, porque hoje o que está em jogo em cada situação, como situações que vitimaram a minha companheira de partido, Marielle Franco, são situações de violações do direito à própria democracia, o direito mais básico à plenitude. Não a militarização dos nossos territórios, não a militarização da democracia. É necessário reafirmarmos um compromisso, todos e todas os deputados aqui, com a democracia, e para isso é fundamental valorizar e preservar a vida da juventude. Amanhã, no dia 28 de março, dia de celebrar a vida e a luta de Edson Luiz,
faremos também a inauguração da nossa Comissão Especial de Juventude, porque Edson Luiz segue vivo em nossa memória, e os problemas que vitimaram Edson Luiz estão mais vivos do que nunca em nossa democracia. E nesse sentido, amanhã às 9 horas, na sala 311, abriremos a Comissão Especial de Juventude para pensar que perspectivas encaminhar para a juventude do nosso Estado, porque se hoje tentam roubar nosso futuro, tentam roubar nosso direito à educação pública, tentam roubar o nosso direito à vida, o nosso direito à cultura, é necessário que lutemos em defesa do nosso futuro. É necessário que apresentemos, que gritemos, que berremos em microfones e megafones a toda a sociedade que juventude quer viver. Juventude negra, periférica e favelada quer viver, quer educação, quer saúde, quer cultura, menos balas, mais bailes, o funk é cultura e seguimos juntos. Convido para que possa fazer uso da tribuna o próximo orador inscrito, a próxima oradora, a deputada Tia Ju. Deputada Tia Ju, para que possa fazer uso da tribuna. Não se encontrando presente, convido o próximo deputado inscrito, Valdec Carneiro, para que possa fazer uso da tribuna. Vossa Excelência terá 10 minutos do tempo regimental. Se a deputada Tia Ju quiser, não tem problema. Não, tá bom. Senhor presidente, senhora deputada, senhoras deputadas, senhor deputado Chicão Bulhões, Tia Ju, Dani Monteiro, cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, galerias, ainda com cidadãos e cidadãs presentes, imprensa e colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, 2 temas me trazem à tribuna neste expediente final. O primeiro deles é, na verdade, um relato e a renovação de um apelo que faço aqui, em nome da Comissão de Ciência e Tecnologia, em relação ao Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o glorioso ISERJ. A comissão fez uma visita de campo. Na sexta-feira passada, nós tínhamos assumido esse compromisso numa audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, de ir ao ISERJ para dialogar com a diretora, a professora Sandra Santos, a equipe do ISERJ, representantes estudantis, representantes dos pais, representantes dos servidores, porque, como Vossa Excelência sabe, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro tem uma larga tradição, que vai para além da sua presença, que jamais será esquecida, naquele seriado Anos Dourados, que foi em boa medida filmado nas dependências do Instituto de Educação, na Marise Barros, na Tijuca. Mas o Instituto de Educação está para muito além de um grande complexo arquitetônico educacional. São 12 edifícios, mais de uma centena de árvores, nas dependências do Instituto. Educação oferecida da educação infantil à pós-graduação, passando por educação profissional em nível médio. Remonta a um projeto inovador, infelizmente interrompido pela ditadura Vargas, o projeto de Anísio Teixeira, um dos grandes personagens da história da educação brasileira, que decidiu que a escola de educação, que o Instituto de Educação deveria ser o centro de uma grande instituição de formação e que acabou gerando a Universidade do Distrito Federal, antigo DF. O Instituto de Educação se consolidou como lugar de referência na formação de professores. Hoje trabalha com um curso de pedagogia reconhecido academicamente, com pós-graduações em áreas especializadas da educação, além de todo o trabalho na educação básica, todo o trabalho, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Porém, este patrimônio educacional, esse patrimônio da arquitetura brasileira e fluminense,
este patrimônio da história da educação brasileira enfrenta enormes problemas cotidianos de funcionamento, de manutenção, de logística, enfim. Então, é um absurdo que um patrimônio tão valioso seja tratado desta forma. Fizemos menção sobre este problema na audiência com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. Havia a equipe da FAETEC acompanhando conosco a visita, e é preciso aqui repercutir as necessidades principais. Primeiro, um complexo desse porte tem que ter uma gestão escolar informatizada. Eles não têm acesso a linhas telefônicas. Não sei se Vossa Excelência entendeu bem. Linha telefônica. Eles precisam ter um sistema informatizado de gestão para dar conta dessa complexidade. Eles precisam de uma equipe de manutenção no Instituto. Não é possível um complexo desse porte depender de uma manutenção que vem de Quintino, da sede da FAETEC. É preciso fazer uma intervenção urgente, urgentíssima, nos telhados do Instituto. Ali estão abrigados documentos e acervos históricos da educação brasileira. Um auditório histórico, um cinematógrafo escolar, que é o primeiro do Brasil, a primeira instituição escolar no Brasil que trabalhava com cinema. Documentos históricos, enfim, necessidade de efetivo. Nós temos uma grande parte do efetivo na educação básica que é contratada. Temos que ter concurso, que o Instituto de Educação tem um trabalho na educação básica que serve também como colégio de aplicação para os professores formados em nível superior. Então, a educação infantil e o ensino fundamental, sobretudo no primeiro segmento, além de atender as crianças e as famílias, também servem de colégio de aplicação para os licenciados em pedagogia, que eles estão sendo formados e precisam fazer a prática de ensino, o estágio e tudo mais. Então, o primeiro tema que quero trazer é esse. Nós precisamos tirar da invisibilidade, da indigência institucional, esse patrimônio inalienável da educação brasileira, que é o Instituto de Educação. E mais, eu quero trabalhar com a comissão uma proposta para que o Instituto de Educação seja ele mesmo uma própria fundação estadual, daquele tamanho, daquele porte, um complexo com 12 edifícios, com escolarização da educação infantil, a pós-graduação, não pode ser uma unidade qualquer de uma outra fundação, tem que ser ele mesmo uma fundação própria, com autonomia institucional, reportando diretamente e devendo satisfações diretamente ao gabinete do secretário de Ciência e Tecnologia. Portanto, esse é o primeiro tema que quero tratar aqui. Prometi que faria esse relato sumário, breve, à comunidade escolar, à comunidade acadêmica do Instituto de Educação do ISERJ, antiga Escola Normal da Corte, ainda no século XIX. Portanto, é muito importante que a gente tenha esse registro aqui e que a gente tenha, por parte do Governo do Estado, em especial por parte da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, iniciativas concretas para preservar, para modernizar, para, enfim, proteger este patrimônio da educação brasileira. Segundo tema, ainda no meu tempo, falei na questão de ordem durante a ordem do dia. Nós temos tido sucessivos encontros, reuniões e audiências com a equipe de governo da área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Tanto na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde fizemos uma audiência com o secretário para apresentar o seu plano de gestão, onde fizemos uma audiência sobre a UERJ, fizemos uma audiência sobre a UENF ontem e terça-feira que vem sobre a UESO. Em nenhum momento, nessas discussões, nessas trocas, se falou, deputado Chico Machado, se falou que havia por parte do governo o interesse de interferir no processo de escolha de reitores das universidades estaduais. Eis que surge uma mensagem jamais anunciada, jamais comentada em nenhuma das audiências, pela qual o governador pretende mudar as regras do processo eleitoral. Primeiro, eu acho que isso é um desapreço, uma demonstração de desapreço ao bom diálogo que já estávamos estabelecendo com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nenhum dos seus membros, nem o secretário, nenhum membro da sua equipe, presente em audiência pública, comentou, tocou no assunto, cogitou, esboçou qualquer
frase, qualquer ideia que pudesse tratar desse tema. No entanto, isso veio com uma mensagem do governador. Mas tem mais problemas, As universidades gozam de autonomia, que é um preceito constitucional. O artigo 207 da Constituição Federal diz que as universidades têm autonomia de gestão, didática, pedagógica e patrimonial. Mais do que isso, a nossa Constituição Estadual, no artigo 310, é cristalina quando afirma que a eleição de reitores nas universidades estaduais será direta e secreta nos termos dos estatutos de cada universidade. Em outras palavras, se precisar, a gente pode até desenhar. Mas o que significa isso? Cada universidade tem um estatuto aprovado por seu conselho universitário. E no estatuto de cada universidade constam dispositivos para disciplinar, entre outras coisas, o processo de eleição dos reitores. Então, se a Constituição manda fazer a eleição direta e secreta nos termos do estatuto de cada universidade, se o governador quiser interferir, meter a mão, politizar a partir do Palácio Guanabara a escolha de reitores, o que é um péssimo caminho, ele vai ter que enfrentar a mudança da Constituição. Vai ter que mandar para cá uma proposta de emenda constitucional. Eu espero que não cheguemos a esse ponto. Eu espero que o governo entenda que esse é um processo consolidado nas universidades brasileiras, nas universidades estaduais também. Tem disputa de várias chapas, é um processo democrático. A última ou penúltima eleição para reitor da UERJ, se não me engano, teve 5 ou 6 chapas. Enfim, portanto, não acho razoável, não acho necessário. As universidades passaram por um período terrível, e Vossa Excelência não estava aqui conosco, mas não desconhece isso, acompanhou da sua luta, acompanhou da sua militância, o sufoco porque passaram as universidades estaduais do Rio de Janeiro, do qual ainda não saíram, ao contrário, ainda tem muitas sequelas desse período, e o que elas esperam são políticas que as incentivem, que as apoiem, que as encorajem, que as fomentem, e não políticas intervencionistas. Um quer fazer uma CPI, agora querem meter a mão na escolha direta de reitor das universidades. Isso não é, isso é um desserviço, isso é uma reação absolutamente surpreendente, quero aqui dizer, por parte do governo, que nesta área de ciência, tecnologia e inovação, chefiada pelo secretário Leonardo Rodrigues, vinha mantendo até então. Eu quero apostar que isso foi só um deslize, só um tropeção, mas vinha mantendo um diálogo republicano, um diálogo franco, um diálogo aberto com o Poder Legislativo, com a própria comunidade científica fluminense. Vamos cobrar do secretário Leonardo Rodrigues que converse com o governador, que faça uma ponderação, que a gente precisa de aprofundamento do diálogo entre o governo do Estado e as universidades, que no período passado, o governo do Estado foi um adversário das universidades, atuou para derrotá-las, atuou para enfraquecê-las, atuou quase para acabar com elas. Desse governo, o que se espera é diálogo. Não estou dizendo que as universidades sejam, enfim, imunes a qualquer controle, nada disso não. Tem que sofrer controle social, controle de contas, tudo como tem que ser. Agora, o processo democrático nessas instituições faz parte da consolidação institucional de cada uma delas. Em vez de tentar meter a mão nas eleições, tem que garantir a sede da UESO, tem que garantir o recurso dos duodécimos, que nós aprovamos aqui numa emenda constitucional, e que até hoje não funciona, as universidades continuam sem receber repasses financeiros para custeio, continuam sem conseguir arcar com suas despesas de limpeza, de vigilância, de alimentação dos restaurantes universitários. Isto sim é o que se espera do governo. Não uma tentativa canhestra, uma tentativa descabida de interferir no processo democrático das universidades. Não é disso que precisamos agora. Precisamos que as universidades cumpram o seu papel, formar quadros, produzir conhecimento, gerar inovação e contribuir de forma estratégica para a construção do projeto de desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Na terça-feira vou concluir, teremos uma nova audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia, desta vez para discutir a questão da UESO, e esse tema estará na pauta. Vou convidar de novo o secretário, a sua equipe. A gente precisa de uma vez por todas tirar esse pedregulho do caminho, para que a gente possa continuar um bom diálogo entre governo, universidades, parlamento e a comunidade científica fluminense. Muito obrigado. Convido a próxima oradora inscrita para que possa fazer uso da tribuna, deputada Tia Ju. Vossa Excelência terá 10 minutos do tempo regimental.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Alerj. Senhor presidente, o que me traz aqui a essa tribuna, também não posso deixar de saudar aqui os nossos queridos servidores da casa, a taquigrafia que está sempre pronta aí para transcrever toda a nossa fala com muita maestria. Aproveitar para parabenizar esses profissionais que nos dão todo esse apoio. O que me traz aqui a essa tribuna hoje, senhor presidente, é para falar sobre a minha participação na 63ª sessão da Comissão da ONU sobre a situação das mulheres, que foi realizada em Nova York de 10 a 23. Essa Casa de Leis mostra uma autoafirmação, o respeito que tem por esta pauta, quando envia uma representante feminina para participar desse debate tão importante e num encontro tão importante quanto é esse encontro da Comissão da ONU. Eu pude representar a Assembleia Legislativa nesse encontro do ONU Mulheres e participar de inúmeros debates, diversos debates. Nós temos hoje, aqui na Assembleia Legislativa, uma bancada feminina composta de 12 mulheres. Nós avançamos muito em comparação ao mandato passado, mas nós percebemos que ainda precisamos avançar muito nessa questão, porque a mulher ainda continua sendo uma representação de mais ou menos 10% dentro das casas de leis. E o interessante, senhor presidente, a participação desse encontro é a segunda vez que eu tive a oportunidade de estar presente nos debates do ONU Mulheres, e este ano houve um debate também a respeito da situação das meninas, não só das mulheres, mas também das meninas, que aí envolve as adolescentes, que é uma bandeira que eu defendo e trabalho arduamente na preocupação de garantir os direitos das meninas, das crianças e também das adolescentes, e das mulheres num todo, né? Foram tratados diversos assuntos, debatidos, diversas discussões houveram ali, sobre a situação das mulheres na política no mundo todo. Eu trouxe até um mapa, senhor presidente. Depois eu vou deixar ali com a taquigrafia, eu sei que não dá para prescrever tudo, mas se Vossa Excelência pudesse, eu solicito aqui a publicação de algumas informações desse mapa, por exemplo, a situação do Brasil, no estudo que foi feito, nós estamos em 34ª posição no ranking de mulher, no número de mulheres no parlamento. O Brasil está, uma casinha de 100 mais 34, 134, 34ª posição no mundo da participação da mulher na política. Então eu acho interessante essas informações constarem na minha fala, para que, e algumas outras informações que a taquigrafia julgar importante nesse mapa, para que as mulheres tenham o conhecimento da nossa situação no mundo com relação à política. Foi citado também em alguns painéis que eu participei, e eu fiquei muito atenta a isso hoje, durante a CPI do feminicídio, eu até citei, aproveitando a presença de diversas delegadas de polícia, aqui parabenizar a deputada Marta Rocha pela condução dessa CPI, que está sendo maravilhosa. A nossa participação também nessa CPI. A minha observação fica aqui com relação a uma violência que está se institucionalizando, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é uma violência contra a mulher, deputado, pelo simples fato da ascensão da mulher ao poder. As mulheres estão sendo vítimas também de violências por conta da ascensão dela nos espaços de poder. Uma parte, senhora Uma deputada. parte, concedo a parte a Vossa Excelência. E eu quero me solidarizar, parabenizar a senhora pela fala da senhora e dizer que eu sou totalmente favorável à ascensão das mulheres ao poder. Eu que sou pai de 2 meninas, a Paola e a Ana Francisca, eu tenho que trabalhar muito nessa casa pelo fortalecimento do poder feminino, porque eu sou pai de 2 meninas, tenho uma irmã, então a senhora pode sempre contar com o nosso apoio aqui nessa casa, em todas as matérias
na questão do fortalecimento das mulheres nos maiores postos que possam vir a ocupar aqui nessa casa e em nosso estado e nosso país também. Obrigada, deputado. Então, nós percebemos na fala de alguns países que a ascensão da mulher no poder tem incomodado e tem gerado outro tipo de violência, que é exatamente essa violência que nada mais é, ainda partindo da questão, senhor presidente, e todos aqui presentes, do machismo e da ideia de que a mulher tem que ser subjugada e que a mulher tem que ser submissa ao extremo, algo que eu, como uma pessoa evangélica que sou, provo que nem a Bíblia impõe esse tipo de situação para a mulher. Quando a Bíblia fala sobre a mulher ser submissa ao seu marido, mas como companheira, como amigo, como parceira, mas não como capacho. Eu sempre costumo dizer isso para as mulheres. A mulher é companheira, parceira, é amiga. Para não fugir muito aqui da temática, essa questão da violência, que foi amplamente debatida, e junto com ela veio a fala também, a contribuição de vários países sobre a questão do amparo social para as mulheres nesse âmbito, a questão financeira de amparo de trabalho, garantia de espaços de trabalho humanizados para as mulheres, a equiparação dos salários, que ainda é um debate que permeia o mundo inteiro, a equiparação salarial entre mulheres e homens, mulheres que têm a mesma profissão, que ainda continuam em diversos países ganhando menos do que os homens, pelo fato de serem mulheres. Se formaram, têm a mesma formação, têm a mesma qualificação, mas quando ingressam para o mercado de trabalho, elas ganham menos pelo simples fato de serem mulheres. Outro assunto também que me chamou a atenção foi a questão da mutilação genital das meninas, que ainda tem acontecido em diversos países do mundo. Nós ficamos pasmos porque, com todos esses avanços que nós temos visto no século XXI, nós ainda temos muitas meninas, muitas crianças e adolescentes sofrendo, deputado, senhor presidente, mutilações na sua genitália espalhada pelo mundo todo. E aí, enquanto mãe por adoção, tia, irmã, nós nos sentimos também preocupadas com essa situação, né? É uma violência que ainda acontece e que a gente precisa também se preocupar. A questão do trabalho escravo de meninas também, não só no âmbito sexual, mas no trabalho mesmo em si, meninas que ainda trabalham como empregadas domésticas em diversos espaços e que não recebem por isso, que têm ali as suas vidas interrompidas, seu estudo interrompido. Nós tivemos também a preocupação, ouvimos vários países colocar a preocupação dos direitos trabalhistas, sociais e culturais das mulheres, e diversos outros assuntos que, eu, se ficasse aqui citando, nós passaríamos o nosso tempo regimental. Também algo que eu achei muito interessante foi a colocação de uma das embaixadas sobre o empoderamento da juventude, das meninas, nas embaixadas, para que elas possam também começar a se envolver com a questão política, ter o interesse da participação dessa juventude, dessas meninas e dessas mulheres na política, porque nós sabemos que é da política e é através da política que nós conseguimos avançar em diversas questões. Então eu trago aqui, senhor presidente, esse breve relato dessa minha viagem, dessa minha participação da ONU, e nós já estamos construindo o nosso relatório, que será entregue na presidência, e que possamos avançar cada vez mais nas políticas que permeiam as questões de direitos, que englobem todos os direitos, e garantias de direitos e avanços das mulheres, para que elas possam viver dignamente no mundo inteiro, porque nós sabemos que desse encontro da ONU sairá um documento muito robusto, que poderá ser pactuado por diversos países e que as políticas públicas para as mulheres poderão ser implementadas, e a gente torce para que as mulheres possam viver no mundo inteiro, pelo menos, deputado, com a dignidade
de viver de cabeça erguida, sorrindo, trabalhando ou cuidando dos seus filhos, onde quer que ela esteja, com a cabeça erguida e sendo feliz pelo simples fato de ser mulher. Muito obrigada. Convido o próximo orador inscrito para que possa fazer uso da tribuna, o deputado Chico Machado. Vossa Excelência terá 10 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, população que nos assiste pela TV Alerj, hoje, senhor presidente, é um dia muito marcante na história do município de Macaé. E esse processo que aqui eu vou relatar começa em 2008, quando surge em Macaé uma pessoa que se dizia ser a mudança e que tinha sido secretário do ex-prefeito Riverton, tinha sido assessor do ex-prefeito Silvio Lopes e se apresentou à população como sendo o novo, a mudança, a transformação, um novo ciclo da política. Foi candidato em 2008, não se elegeu, por muito pouco. Foi candidato a deputado federal em 2010 e com uma votação histórica se torna deputado federal. Em 2012, levando a bandeira da mudança, da nova política, enganou a população, dizendo que era o novo, que ia fazer tudo diferente dos que antes tinham ocupado o cargo de prefeito do município de Macaé, que ia acabar com o monopólio da CIT, que ia, em um ano de governo, resolver o problema de abastecimento de água da cidade de Macaé, que não ia colocar vereador nenhum como secretário municipal, porque isso era coisa da política velha, da antiga política. Passado a eleição de 2012, sendo eleito com uma votação expressiva, aquilo que era o novo, senhor presidente, aquilo que representava a nova política, senhor presidente, começou a se revelar a antiga, mas não antiga pela idade, mas antiga pelos maus hábitos do mal feito. Não acabou com o monopólio da empresa de ônibus. Faltando 9 dias para as eleições, para sua reeleição em 2016, renova o contrato. É reeleito, engana a população mais uma vez, porque o mal, muitas das vezes, senhor presidente, leva um tempo para a população enxergar. Há poucos dias, e aí eu ficava me perguntando por que ele tinha baixado o decreto, um decreto irresponsável em encampar a água do município de Macaé, da SEDAI, que precisa sim ser cobrada, mas é muito melhor do que integrar a Odebrecht ou a BRK. Eu ficava me perguntando, meu Deus, por que o prefeito, que não toma conta da cidade, que não toma conta da iluminação pública, que não toma conta das praças da cidade, que não toma conta do telhado do hospital que cai na gestante, quer agora assumir a água de 220 mil pessoas. Mas hoje em dia nada fica escondido. E aí
apareceu por quê? Porque estava próximo dele ser julgado por uma ação criminal, para que se a justiça hoje ia julgar como julgou e aceitou por unanimidade torná-lo réu numa ação criminal. É esse homem que disse que ia fazer a nova política no município de Macaé. A população começa a enxergar o verdadeiro doutor Aloysio. A população agora vai ter a oportunidade de começar a ver as relações que ele tem com a Odebrecht. A população vai ver que, como ele já teve a delação premiada de alguns funcionários da Odebrecht e que dizem que deram dinheiro para a sua campanha, a população vai enxergar o verdadeiro doutor Aloysio. Porque o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já enxergou. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro hoje, dia 27 de março de 2019, aceitou por unanimidade torná-lo réu. Esse tempo todo, eu disputei a eleição de 2012 contra o doutor Aloysio, porque eu não acredito em santidade nessa terra. A santidade são só dos santos, e ele está provado que isso ele nunca foi. É dessa forma, senhor presidente, que eu quero aqui parabenizar a justiça. Mas eu peço também que a Justiça Federal, com as delações premiadas da Odebrecht, coloque o mais rápido possível esses processos para andarem. O juiz federal, doutor Marcelo Bretas, veja com atenção a questão da Odebrecht no município de Macaé. Macaé precisa dessa resposta. Macaé precisa enxergar o que se tornou aquela prefeitura na administração do atual prefeito. A justiça, mais uma vez, foi a favor da população de Macaé. Quando a juíza Mirela Herbart deu uma liminar suspendendo os decretos 029, 031 e 034 de 2019, suspendendo o decreto que não valia nada e que colocava em risco a população de Macaé no seu abastecimento de água. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu sempre acreditei em Deus e que Deus, no momento dele, ia começar a mostrar a face do verdadeiro prefeito de Macaé, o doutor Aloysio. E é dessa forma, senhor presidente, que nós temos que lutar. E em Macaé, nós iremos lutar muito para cada dia, através da nossa luta aqui na LERJ, possamos contar com o apoio de Deus e da população que precisa se libertar de um ditador, e da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e da Justiça Federal. Muito obrigado, senhor presidente, e se Deus quiser, muito em breve, teremos mais processos e que mais vezes ele se tornará réu pela justiça, ou estadual ou federal. Muito obrigado. Convido o próximo orador inscrito para que possa fazer uso da tribuna, o deputado Rodrigo Amorim. Vossa Excelência terá 10 minutos do tempo regimental. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Chico Machado, pela troca da pauta aí. Muito obrigado. Senhoras e senhores, senhores deputados e senhoras deputadas, eu venho a essa casa para refutar uma matéria jornalística que saiu essa semana, deputado Chico Machado. Mais precisamente no jornal Extra, questionando o número de policiais cedidos ao meu gabinete, assim como a gabinetes, senhor presidente, de outros parlamentares.
E eu tenho a dizer o seguinte: desde o processo eleitoral, eu tenho sido vítima de ameaças constantes e semanais, seja por redes sociais, por telefonemas, por cartas anônimas e até presenciais. Todos nós sabemos que o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, sofreu um atentado contra a sua vida, um atentado político que até hoje não foi desvendado. E aqui sempre falam em atentados políticos, sempre falam em violência contra a política, mas o caso mais emblemático, que foi a tentativa de assassinato contra o atual presidente da República, sequer a mídia fala. Caiu no ostracismo. Mas aqui aproveito essa tribuna para perguntar: quem mandou assassinar Jair Messias Bolsonaro? Nós do PSL, nós que temos feito uma contribuição para a política, para a democracia e para o Brasil, sobretudo no ano de 2018, quando a população, quando as urnas resolveram romper com o sistema que estava vigente, nós sim representamos uma ameaça. E por conta disso, temos hoje as nossas vidas ameaçadas. Quero dizer que chegou ao meu conhecimento, através da inteligência dos departamentos de segurança, inclusive com o Disque Denúncia, em seus relatórios apresentando que havia e há de fato uma ameaça contra a minha vida, assim como contra a vida do deputado Knoploch, Alexandre Knoploch, também do PSL. Essa casa teve a sensibilidade, me cedeu um carro blindado, tudo conforme a lei, de forma transparente, publicada no Diário Oficial. E além disso, deputado Chico Machado, Eu peço uma parte do deputado Rodrigo Amorim. Não estou entrando na questão político-partidário, mas nós assistimos aqui, eu fui deputado no mandato passado por 4 meses, eu era suplente, e eu tive a oportunidade de assistir nessa casa o deputado Marcelo Freixo andar com vários seguranças, com vários policiais cedidos pela Secretaria de Justiça, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, na então gestão do ex-presidente dessa casa, ele sempre teve todas as garantias constitucionais para a preservação da sua vida. Então, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas, né? São campos políticos contrários, mas que vivem o mesmo drama da segurança própria, por caminhos políticos que tomaram de enfrentamento. Então, é uma questão, senhor presidente, que, na verdade, deputado Rodrigo Amorim, é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer matéria em relação ao ex-deputado estadual e deputado federal hoje, Marcelo Freixo, em relação à quantidade de policiais e carros blindados que ele tinha. E hoje, como deputado federal, continua tendo. Perfeito. Então, eu não estou entrando no quesito, na área partidária da situação. O senhor é um parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Alexandre Knoploch é um deputado eleito pela população também. Então, se os senhores têm risco de vida de vocês, tem que ter o mesmo tratamento que teve durante muitos anos aqui o deputado estadual e hoje federal, Marcelo Freixo. Obrigado, deputado. Bem salientado, senhor presidente, pelo deputado Chico Machado. Inclusive, deputado, era o exemplo que eu queria trazer à baila. Na realidade, eu tenho 3 policiais militares cedidos formalmente ao meu gabinete, publicação em Diário Oficial, nomeados no meu gabinete. E aqui eu faço uma indagação, senhor presidente. Eu fico muito feliz de estar ao lado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 3 policiais são pouco, não só para garantir a minha vida, mas principalmente para me assessorarem nas pautas que herdei do meu líder político, o senador Flávio Bolsonaro, de sair sempre em defesa das forças de segurança pública, e esses policiais me auxiliam
na boa relação que mantemos com as instituições da segurança pública, principalmente a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, a SEAP, o DEGAS e inúmeras guardas municipais por vários municípios das 92 cidades do Rio de Janeiro. Agora, na política e na vida, nós precisamos escolher um lado. Eu escolhi o lado do bem. Eu ando do lado da polícia e fico feliz por isso. Há deputados que escolhem o lado do mal e resolvem, por exemplo, tirar fotografia ao lado dos maiores facínoras desse estado, ao lado de traficantes perigosíssimos, e ostentam a fotografia regozijando da cara da população fluminense ao lado de marginais. Há deputados nessa casa que se levantam suas vozes para defender vagabundo, para defender marginal. Nós não nos calaremos, eu tenho dito isso aqui, ontem falei nessa tribuna. Eu disse, deputado, durante o processo eleitoral, que essa esquerda que traz esses temas tão nocivos e tão malignos para a sociedade, teria dias muito difíceis nesse parlamento. E no que depender de mim, esses dias mal começaram, porque podem se preparar. Terão o enfrentamento e o embate ideológico e não terão dias nada fáceis nesse parlamento. A começar por essa cultura de passar a mão na cabeça de marginal. Nós não seremos complacentes com vagabundos. Nós escolhemos um lado. E aqui eu quero dizer, se é para andar do lado de policial, se é para andar do lado das forças do bem, eu estarei presente. Ao lado de vagabundo, eu não estarei. Eu fiz a minha escolha, deputado. Então quero só responder a essa triste notícia tendenciosa que foi publicada nos jornais de grande circulação recentemente, dizendo que sim, estou com alguns policiais, 3 para ser mais exato, cedidos formalmente ao meu gabinete, que zelam pela minha segurança pessoal e da minha família, se revezam na escala e, além disso, me assessoram nessa relação com as forças de segurança pública. Então, quero deixar isso registrado. Quero aproveitar também o ensejo para dizer que tive uma reunião recente, hoje, para ser mais exata, com o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues. Estava presente também a subsecretária Maria Isabel, onde mais uma vez foi destacado o que tenho visto nas audiências nessa casa, seja na Comissão de Ciência e Tecnologia, na Comissão de Educação, de uma relação, talvez, como nunca tem existido na história recente do Rio de Janeiro, do Poder Executivo, uma relação amistosa, profícua, entre as universidades estaduais, entre o Poder Executivo, a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, e também com esta casa, ressaltando que eles estiveram com toda a sua equipe aqui presente na abertura dos trabalhos da Ciência e Tecnologia, apresentaram um plano de trabalho, um plano de metas, uma interação com a comunidade científica, o corpo discente, o corpo docente, que é o que se espera. Há muito a ser feito, mas também já está sendo muita coisa posto em prática, colocado em prática. Há uma relação com uma montadora de automóveis, com a Nissan, com transferência de tecnologia, com treinamento de corpo de bombeiros, com as forças de segurança, transferência de tecnologia para o Estado, há todo um trabalho de georreferenciamento de inteligência do Rio de Janeiro, tudo mapeado, obra da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, que acaba de lançar agora um polo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Mesquita, e que, sem dúvida nenhuma, trará muitos benefícios para a população da Baixada Fluminense. Então fica aqui o meu elogio ao brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido pelo secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, e toda a sua equipe. Senhor presidente, agradeço desde já a oportunidade, somente batendo nessa tecla. Nós estaremos sempre, e eu levantarei minha voz para defender incondicionalmente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e refutar qualquer acusação leviana e qualquer palavra que se levante, seja por parte do Poder Executivo, seja por parte desse prefeito mais incompetente da história do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ou por qualquer outro do Poder Executivo ou qualquer outro parlamentar. Os senhores da esquerda terão seus dias muito difíceis. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro agora tem uma voz. A minha saudação a todos os bravos guerreiros da Polícia Militar, que são a nossa última fronteira com o caos, em especial aos batalhões de ações especiais,
quais são o Batalhão de Operações Especiais, o BOP. Um grande abraço ao Coronel Nunes, também ao BAC, que estiveram agora no meu gabinete, Batalhão de Ações com Cães, que faz um trabalho irrepreensível, sensacional para o estado do Rio de Janeiro, e também para o Batalhão de Choque, que também tem feito um grande trabalho em prol da segurança pública. Todo o meu apoio, e estarei ao lado da Polícia Militar para o que for preciso. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores inscritos, convido aos deputados para a próxima sessão ordinária do dia 28 de março de 2018, em discussão única, veto total ao projeto de lei número 3358-A de 2017, de autoria da deputada Lucinha, veto total ao projeto de lei número 2089-A/2016, de autoria dos deputados Samuel Malafaia e Jorge Pisciani, veto total ao projeto de lei complementar número 49-A/2017, de autoria dos deputados Valdec Carneiro, doutora Julianelli e Flávio Serafim. Veto total ao projeto de lei número 1649-A/2016, de autoria da deputada Lucinha. Veto total ao projeto de lei número 3885-A/2018, de autoria do deputado André Lazzaroni. Veto total ao projeto de lei número 1506-A/2012, de autoria da deputada Lucinha. Veto total ao projeto de lei número 1339-A/2012, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro. Boa noite a todos e fiquem com Deus.